Bem-vindo todos. Temos um papo gostoso hoje pela frente e eu praticamente vou servir somente de mediadora aqui, vou dar minha opinião. Peço desculpas que na semana passada nós tivemos um imprevisto aqui, foi aqui comigo mesmo, né? Eu não pude realmente dar continuidade e por isso remarcamos para hoje. Agradeço a compreensão de todos, né? E é isso, gente. Então, eu vou começar aqui, vou inicialmente explanar o meu olhar sobre, e eu vou justamente, hoje a ideia é trocarmos ideias, ok? Então, justamente vamos trocar ideias a respeito de metodologia. Bem, por que metodologia? É minha expertise, sim. É um assunto que há muito tempo eu já comecei. Quem sabe do meu histórico, estou ligada à metodologia há muitos anos, né? Comecei dando aula, né, na própria Yamaha Musical, na época de órgão eletrônico, e isso daí foi se expandindo e mudei de empresa, depois fui prestar serviços educacionais na época para a Minami, depois abri uma empresa, eu e mais dois sócios, de material didático. Então, esse sempre foi o meu viés, o trabalho direcionado à educação musical, em especial metodologia. E com essa expertise ou com essas experiências que foram sendo adquiridas pelo meu trabalho, pelos meus contatos, o que a gente consegue perceber é que as escolas de música ficam muito na mão do professor. Quem já tem uma escola há certo tempo já deve ter passado por experiências. E nem por isso eu estou falando que é negativo, só estou falando que vocês, se não tomarem cuidado, como disse uma revista, acho que foi na edição 41 que a gente comentou, a quem pertencem os alunos? Esses alunos pertencem à escola ou pertencem ao professor? E enquanto nós temos uma escola, nós temos que saber que esses alunos pertencem à escola, não ao professor. O professor é aquele elo, ele faz a ponte entre a escola e o aluno, mas esse aluno é da escola, esse aluno não é do professor. Ele está naquele momento com o professor, mas ele é captado, ele é trabalhado, ele é envolvido pela escola, pela estrutura que a escola oferece, pelos eventos que a escola realiza, pelo entrosamento que essa escola gera. Então, nós temos que pensar que esse aluno é da escola. E se esse aluno é da escola e tem esse professor que está fazendo essa ponte entre nós, instituição, e o aluno, esse professor também precisa estar sob as considerações de uma escola. E aí que entra aquele ponto importante. Se a escola não faz o papel dela, se a escola não tem uma metodologia, se a escola não tem direcionamento, não tem posicionamento, não tem diferencial, o professor vai entrar em sala de aula e vai fazer o que quiser. E aí o que acontece? A partir desse momento que o professor tem a liberdade total para fazer o que quiser, esse professor vai amarrar esse aluno com ele. E aí o que acontece? Esse professor, no momento que se desliga da escola, vai levar o seu aluno junto. Então vamos recapitular: aluno, professor e escola. Se a escola não faz um trabalho com esse professor, esse aluno é do professor e esse aluno não é da escola. E aonde entra a metodologia? A metodologia, aos meus olhos, é aquela ferramenta que dá um direcionamento e dá um embasamento para a sua escola, uma linha de trabalho.
Muita gente fica reclamando, mas se eu colocar uma metodologia, eu vou engessar o professor, o aluno pode não gostar da metodologia e ir embora. Não, isso não é metodologia. Se você vai para uma faculdade, para um curso regrado, por um curso regular, sim, ali eles têm parâmetros rígidos, eles engessam aquele pacote, aquele conteúdo programático, aquele conteúdo didático. Mas nós somos curso livre, nós somos um curso livre, nós somos cursos livres. E a partir daí você tem liberdade para passar o seu conteúdo didático, não é verdade? Então, esse conteúdo, ele não precisa ser engessado, ele pode ser aberto. Como é que pode ser essa metodologia que não vai engessar, que não vai falar para o professor, olha, você tem que dar isso, isso, isso? Não é por aí. O que que a gente tem que fazer? Nós temos que ter uma espinha dorsal, essa centralização de informações, e que a partir daí você dá um norte para o seu professor trabalhar. Porque senão, o que que ele vai fazer? Ele vai, hoje vai falar assim, o meu aluno quer tocar tico-tico no fubá, eu ensino tico-tico no fubá. Mas cadê a didática? Cadê a orientação para ele ter conteúdo e poder tocar um tico-tico no fubá? Então, a gente tem que ter uma estrutura pronta. Então, a metodologia é isso, é dar um direcionamento primeiro para o professor, para depois ele repassar ao aluno. Por quê? Porque senão esse aluno fica nas mãos do professor. E a escola, num primeiro momento, num primeiro vacilo, vai perder esse aluno para o professor. Então, qual é o primeiro cuidado que uma escola deve ter? Se você não tem uma metodologia própria, ou você não usa uma metodologia, você deve criar um material que seja orientador, que ele seja uma chave mestra para, a partir daí, sim, a gente conseguir atingir os alunos e os professores de maneira eficiente, ok? Então, meu olhar é esse. Nada de material engessado, nada de repertório fechado. Não é isso, gente. Já pensou? Vamos pensar numa situação de uma aula de corda, de teclas, que é mais a minha área. Uma área de teclas, onde você vai dividir o seu curso, por exemplo, em 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. A partir do momento que você divide o seu universo de metodologia, esse seu universo de conteúdo programático, dividido em 3 níveis, você vai colocar tópicos em cada um dele. Então, no nível iniciante, eu vou colocar a extensão, que eu vou ensinar para esse meu aluno no nível iniciante, vou colocar as tonalidades que eu posso trabalhar, de repente, olha, eu vou trabalhar em Dó maior, Sol maior e Fá maior, é isso que eu vou trabalhar. A partir daí, você já dividiu essa metodologia ou esse curso em níveis, você vai começar a colocar esses níveis em aulas individualizadas, ok? Então, esse é um olhar, é uma coisa muito simples que eu estou falando, mas que, aos meus olhos, é fundamental que cada escola tenha a sua metodologia. Olha isso, Natalino. Parabéns, Natalino. Natalino, saudades aí, hein? Mas eu vou estar em breve aí no Sul, no primeiro semestre. E é isso mesmo, Natalino. Então, voltando, vamos recapitular. O aluno precisa ser da escola. Para o aluno ser da escola, eu preciso ter a minha metodologia. Não sou contra, muito pelo contrário, dessas metodologias que já estão prontas aí no mercado, né? Vocês conhecem, é Keep on Playing, é a Daisy, é a TG, é a TKT. Perfeito, o importante é ter um direcionamento, mas o ideal é que cada escola tenha o seu. Material impresso e online, exatamente, Natalino. Então, a gente pode e deve ter um material da escola. Vamos supor, a Eliana
está fazendo um material didático, mas a escola dela, o que acontece? A escola dela é focada em adolescentes, e adolescentes que gostam de rock. Pronto. Então, ela vai fazer o quê? Olha, meu perfil de aluno é jovem, né? Como a gente brinca muito em marketing, eu vou criar uma persona. O meu aluno é jovem, ele quer tocar rock, então eu vou construir uma metodologia que contemple e satisfaça esse meu aluno. Agora, veja bem, não é porque a maioria dos meus alunos gosta de rock que todos vão ter que tocar rock, de maneira alguma. Aos meus olhos, a partir da construção de níveis de conteúdo programático, vocês podem fazer uma biblioteca virtual. Então, por exemplo, olha, no primeiro nível eles estão tocando em dó maior, eles têm uma extensão de 2/8, sabem fazer alguns acordes, bacana. A partir daí, o que eu tenho de repertório? Olha, para rock eu tenho essa música aqui, para sertanejo eu tenho isso aqui, para samba eu tenho isso aqui, para bossa nova, para jazz. Construir opções, possibilidades de partituras que sirvam para, nesse nível iniciante, e que contemplem os gostos de seus alunos, né? Ou daquele aluno em especial. Isso é ter visão, isso é ter uma metodologia ampla que vai atender qualquer interessado. E a partir daí, de ter uma biblioteca virtual, você pode colocar uma música para o pessoal mais velho, músicas infantis para uma criança de 9, 10 anos. Então, o importante, gente, é o conceito inicial. Então, o que é? É construir esse modelo. Tudo bem, é difícil, é difícil. Dá trabalho? Dá trabalho, mas vocês vão fazer uma vez, porque depois, pontualmente, vocês vão alinhando, acertando o que não estava bacana, melhorando o que não, enfim. É isso, gente. É muito importante construir. Se a sua expertise maior é na parte de cordas, começa com metodologia de violão. Se a sua expertise maior é em teclas, vamos começar com piano ou com teclado. Se a sua metodologia, ou aliás, a sua expertise é canto, vamos começar com material de canto. Mas precisa ter personalidade. A sua escola precisa de personalidade. Veja bem, não quero deixar isso aqui como sendo um ataque às metodologias que estão no mercado. Muito pelo contrário. Eu acho que é assim, se você não está usando nada, está deixando o professor fazer qualquer coisa, gente, sai correndo e vai contratar uma metodologia. Isso é importante, ok? Mas o mundo ideal é aquele onde você constrói um material que vai ser aquele que vai dar cara para a sua escola, vai dar uma identidade. A sua escola vai ter personalidade, e isso sim é um grande diferencial. Bom, haja vista essas colocações que eu fiz, de uma maneira geral, eu quero abrir um papo. Então, eu vou ler aqui as nossas colocações e vou convidar alguns colegas. Né? Então, vamos lá. Natalino colocou que desde 98 temos metodologia inspirada em 3 pilares que contemplam exatamente o que a Valéria está falando: material impresso e online. Ótimo. O que é bom do material impresso? Porque primeiro você pode vender, né? O material online já é um pouquinho mais dificultoso, né? Ele já não é tangível, né? As pessoas gostam de ter aquele material. E outra coisa bacana, quando você faz um material, 3 níveis, né? O conteúdo de repertório pode ser online, mas tem a estrutura, tem a parte teórica, conteúdos, possibilidades. Você faz a capa da sua escola, você coloca nível 1 e o pai do aluno está vendo, puxa, que escola organizada. O curso tem começo, meio e fim. Porque não adianta o pai chegar lá e você falar assim: ah, não, aqui o curso é personalizado, o seu filho vai aprender o que ele quiser. O que ele quiser? Isso é uma bagunça, né? Ele pode chegar num nível onde ele tem tanto conteúdo, tanto embasamento, que aí sim ele pode até escolher 100% do repertório. Mas, gente, não dá para um aluno que está começando hoje fazer do jeito que ele quer, na maneira que ele quer, na hora que ele quer. Isso não rola e não passa credibilidade também. A Fabiane já falou: quero muito construir o meu.
Boa noite, Fabiane. Olha, importantíssimo. Agora tem que pôr assim, fazer um planejamento. Ó, esse ano eu vou trabalhar com metodologia de piano e teclado. E vai assim por diante, tá? Mas tem que ter foco, gente, determinação. Fala, vou acordar toda hora, meia hora mais cedo para trabalhar na metodologia. Isso é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de colocar antes de abrir aqui os microfones. Vamos supor que, como no meu caso, a expertise é teclas. Minha expertise é teclas, eu tenho uma escola. Puxa, como é que eu vou fazer com a parte de cordas? O que que eu faço? O que que você tem que fazer é contratar uma pessoa de sua confiança, pode até ser um professor, uma pessoa de confiança com conteúdo alinhado com a metodologia da escola, que conheça os princípios, o que a gente chama de missão da escola, que esteja, então, andando paralelamente com o que a escola deseja. E você vai pegar esse profissional, alinhando com ele em reuniões, pedir para ele desenvolver o material. Você passa aquela estrutura básica e ele vai alinhando repertório, introduzindo um pouquinho mais de teoria, mas o fator fundamental, não coloque o nome desse professor como autor do método. Você compra o trabalho dele. Você vai pagar as horas de trabalho. Para quê? Para evitar que num segundo momento, numa hora que dá uma dor de barriga, ele vai te acionar. Então, esse método não tem o nome do autor. Esse método é da escola Dó Musical. Deu para entender? Isso é um ponto muito importante, fazer um contrato onde esse profissional está recebendo para desenvolver material didático para vocês, tá? É um ponto importantíssimo também para evitar problemas num segundo momento. Nelter, boa noite. O John de Minas Gerais, lá de Ipatinga. Estamos a caminho disso, Valéria. Já temos alguns, mas temos parceria com alguns autores, como o método de bateria Drums Kids, que tem somado muito. Nós queremos aprofundar isso. Eu vou até dar minha opinião pessoal aqui. As escolas que estão usando o material do Leonor Júnior, que é o Drums Kids, têm gostado muito do material. Tem, sabe, é um sucesso. Por que não utilizar? Bacana. Mas qual é o diferencial de você aplicar essa metodologia dentro da sua escola ou de um professor particular usar esse método e também dar aula? Então, a gente tem que pensar um pouquinho além. Não estou desmerecendo nenhum trabalho do Leonor. Adoro o trabalho do Leonor, muito competente, muito sério. Mas vamos pensar nisso. Se for um material didático que está disponível no mercado, nada impede do meu aluno sair da minha escola e fazer uma aula particular. Agora, Natalino, aqui tem um pouco do que fazemos na diretoria pedagógica do Belas Artes Joinville. Bacana. Nós vamos conversar, vou chamar você para conversar também, Natalina, a Fabiane também. Keep on Playing, também bacana, muito. Ó, fiz isso para organizar primeiro antes de fazer a minha. Perfeito, Fabi. Muito bom. É importante porque passa seriedade para o curso, para os pais, para os alunos, enfim dá uma cara, dá uma identidade para a sua escola, e hoje em dia isso é fundamental. Natalino, você está aí, foi o primeiro a se manifestar. Você poderia trocar uma ideia conosco, falar um pouquinho do que você está fazendo aí? Ah, Obrigada. Me dá aí, então, assim, troca uma ideia nós com a temos gente, fala o que todo que o você sistema faz, como é de que é. apostilas da escola para cada curso, né, que foi desenvolvido pela própria MIRTS, né, na direção da escola, desde 1998. Como eu postei ali, é onde a gente criou um sistema, né, de administração da escola, né, na base Axis ainda, né, que hoje já não existe mais isso, né, entendeu? Axis já foi, né? Hoje a gente usa aí o Emusis, né, que é o sistema aí que bastante escolas usam, né? E dentro do Emusis a gente tem um bloco, né, que foi desenvolvido para a gente, aonde a gente tem todo esse controle de acesso de aluno, de aula a aula, conforme as apostilas, a cada aula que ele cumpre, em função do material que tem na escola, do material impresso, as aulas gravadas, que ele pode ver em casa. Então, tem todo um processo pedagógico, né? E eu concordo contigo no início, Valéria,
que plenamente, entendeu? Então, a escola tem que se identificar com uma metodologia de ensino e que aquilo que faz toda a diferença para o aluno, porque não impede ainda que o professor saia e leve o aluno, por causa do relacionamento pessoal, por causa do envolvimento pessoal. Mas se o aluno tiver uma análise técnica entre ter um professor particular e ter o respaldo de uma escola que tem todo um conceito, faz a diferença na hora dele decidir por isso. Exatamente, faz toda a diferença. E, Natalino, você desenvolveu essas metodologias, vem trabalhando nisso tudo. A Mirtes, né, tem uma grande expertise, tem uma formação acadêmica fantástica. Mas para as outras áreas, como é que você trabalha isso? Você contratou profissionais? Como é que você pode explicar para a gente todo esse processo de construção de metodologia? Eu não posso explicar tão profundamente quanto a Mirtz, ela não está aqui, né? Mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Aham. O que acontece com a Mirtz? Ela estuda, né, e se dedica a isso desde os 5 anos de idade. Então, ela tem um profundo conhecimento em todas as áreas. Então, por exemplo, ela pode pegar uma partitura, estou falando uma citação assim que não é da minha área, tá? Sim, Mas ela sim. pega uma partitura de violão ou de saxofone e ela sabe aonde está isso no instrumento. Aí ela conversa com o professor da área e fala assim: se nós escrever assim, ah, não, tem que ser assim. Se nós escrever assim, ah, não, tem que ser assim. Se nós fizer isso, entendeu? Então ela chama o professor da área e desenvolve com o professor da área, sabe? Mas o conhecimento técnico dela faz com que ela consegue caminhar, entendeu? Dentro do pensamento dela, que são os 3 pilares que eu te falei antes, né? Que ela tenha, tipo assim, então dentro do pensamento dela, que são esses 3 pilares, que é repertório do aluno, deixa eu me lembrar de todos agora aqui, é repertório do aluno, a escrita em si e a parte técnica, se não me engano são esses 3 pilares, então ela Ok. consegue, tipo assim, incluir esses 3 pilares, entende, dentro do pensamento do professor e no conhecimento dela, e como ela tem o conhecimento de escrita, eu digo que escrita mesmo em na partitura mesmo, né, através de software, né? Aí ela consegue colocar isso e mostrar para o professor, é isso ou não? É isso mesmo. E aí segue, entende? Aí aplica-se na sala de aula, aí o professor fala assim, acho que tinha que melhorar isso, volta para ela refaz, entende? Então não é estático, entende? Não é estático, Exato. é completamente evolutivo. Muito bacana, Natalino. Gente, eu esqueci, né? A primeira coisa que eu tinha que falar era que o Natalino é do Conservatório Belas Artes de Joinville, né? Uma das Isso. maiores escolas do Brasil, em todos os sentidos, em tamanho e número de alunos, e uma das mais belas, né? Não sei se eu posso falar mais bela, porque a gente não conhece todas, numa construção específica, né? Esse prédio foi construído especialmente para ser uma escola de música e artes. Então, quem tiver a oportunidade de passar em Joinville, recomendo conhecer ali o Conservatório Belas Artes e conversar com Natalina e com sua esposa Mirtes, que fazem realmente um trabalho diferenciado na cidade e, por que não dizer, aqui no Brasil. Né? Muito obrigada. Natalino, só mais um detalhe. Pois Quando não. vocês colocam um colaborador, então, por exemplo, para uma determinada área, um colaborador, vamos supor, para violino ou coisa assim, você paga por trabalho ou ele recebe comissão por livro vendido? Não, o que a gente tem na escola, eu acho que é diferente de tudo que tem no Brasil, sabe, Valéria? Porque o que acontece com a gente? Nós registramos nossos funcionários, todos eles são registrados. Quando eles entram, tem um aditivo de contrato com todas as cláusulas, entendeu? Que ele pode fazer na escola ou não. Por exemplo, como antes tu citou uma preocupação de colocar o nome dele na partitura ou no projeto, entendeu? Para nós não temos problema nenhum com isso, porque quando ele entra na escola e aí toda a atividade artística que é desenvolvida dentro da escola, esse aditivo de contrato diz que
ele está cedendo todos os direitos durante a permanência na escola, que esse material que ele desenvolveu artisticamente é de posse do CNPJ do Conservatório de Belas Artes. Entendeu? Perfeito. É um processo um pouco diferente do que todos têm. Eu sei que tem muita gente que, a grande maioria, né, Valéria, eu não sei, você que pode até me dizer isso, né, mas a grande maioria é com MEI, é terceirizado, paga percentual, entendeu? Obviamente, entendeu, né, cada um tem um jeito, mas nós procedemos dessa maneira, sabe? Mas assim, até eu vou falar um parênteses, né? Realmente, não é toda escola que consegue registrar, né? São algumas situações, mas como o Natalino ali, o Belas Artes tem um grande número de alunos, sim, é vantajoso para ele ter um profissional ali que fica ou período integral ou meio período. E com isso, gente, olha só que importante, essas pessoas entram lá, né, esses profissionais, esses colaboradores, e a partir do momento que entraram, no contrato de trabalho já está especificado, eles estão trabalhando para o Conservatório de Belas Artes. Então, o que ele fizer lá dentro é do Conservatório de Belas Artes. Bacana, viu, Natalino? Boa ideia, boa colocação, e com isso a gente evita aqueles desconfortos, vamos falar assim, do Conforto cara de que você processos, está né? usando o De meu processo. nome e tudo mais, né? Exato, de processos posteriores e tudo mais. E até, Valéria, eu falo mais uma outra posição, sabe? E quando você tem alguma pessoa que ela não é efetiva sua, é, eu, eu vou usar uma palavra assim que é meio até pejorativa, né? Que não é isso que a gente faz, entendeu? Mas você não tem voz de comando, sabe? Você não consegue dizer, entendeu? Por onde a pessoa tem que seguir, sabe? Porque ela se Entendo. torna meio que independente, entendeu? Não, mas, né? Eu não tenho, não posso, não trabalho só contigo, eu não faço só contigo. Esse é meu jeito, sabe? Então é um pouquinho assim, cria umas certas dificuldades, né, nesse sentido, sabe? Então, mas é assim, vai muito da opção administrativa, né, Valéria, de cada empresa, de cada local, né? Então É. é muito E também da condição, por exemplo, eu volto a falar, como você tem bastante alunos, a sua demanda é grande, você precisa ter um staff grande. E aí você tem exatamente. esse potencial de poder registrar os professores, né? Sim, Enfim, sim. mas é bacana, é importante, acima de tudo, logicamente, né, valorizar o professor, mas não vamos chamar de ordem, né? Mas as orientações têm que vir da escola mesmo, né? Então, Ah, isso é. vou abrir minha Agora eu estou câmera te aqui para o vendo, pessoal me Natalino. conhecer um pouco aí, tá? É que eu estou aqui no sofá, eu abri a câmera, entendeu, né? Falei, eu vou participar da conversa, mas eu não ia interagir tanto, né? Mas tudo bem, estou aqui. Bom te ver, bom te ver. Tá andando bastante de moto ainda? Olha, depois dos traumas, aí eu botei ela para vender, mas já estou comprando outra. Tá bom. Muito bom, Natalino. Muito obrigada pela participação. Mande um grande beijo para a Luiz, né? Tá Muita bom, saúde. tá bom. Você Vamos lá, também, queria tá? falar. Obrigada. Vamos falar com a Fabi também, que a Fabi comentou aqui uma coisa bem bacana. A Fabi fez assim, deixa eu ver, cadê ela? Aqui que eu vi. Pá, 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 pá. A Fabi. Eu uso Keep Abrir. on Playing. Fiz isso para organizar primeiro antes de fazer a minha e melhorou bem. Então é isso que eu queria salientar. Fabi, você consegue Oi, falar com a gente aí? Tudo sim, jóia, consigo. querida? A Fabi está no Tudo bom? Espírito Santo. Opa, Interior pode de falar. Minas. Ó, interior do Espírito Santo divisa com Minas. Deixa eu abrir aqui, porque eu estou em casa Oi. também, de bobeira aqui. Tudo bom? Então, eu achei muito legal você falar isso, porque assim, às vezes a pessoa se desespera, né? Quer fazer o método correndo e faz porcaria. Não é para isso. Olha, ela teve assim a fala dela que foi muito pontual e muito assertiva, né? Ó, fiz isso para organizar primeiro antes de fazer a minha metodologia e já E- melhorou. Quanto é então, importante. Valéria, Agora, vamos lá. eu já tenho um tempo que eu quero fazer a metodologia por conta disso, né? Os professores ficam. A gente fica com aquela escola com vários professores, aquela coxa de retalho, né? E aí, igual o Natalino falou, a gente não está isento de um professor com método, sem método, de sair e levar aluno. Isso aí a gente corre o risco Sim. por conta do vínculo. E eu comecei a fazer, eu peguei um professor meu e comecei a fazer. Só que aí eu comecei a fazer, eu ia dar um percentual para ele, comecei a fazer com violão, que era meu carro-chefe na época, né?
Mas aí eu conheci a Keep on Play. Achei o material bonito, achei que dava um upgrade bom na minha escola e vinha com a minha logo, enfim, fui negociando com o Adriano, fiquei quase um ano negociando. E comecei com o material, sabe, dele. Aí, assim, o piano infantil, ele mudou completamente por minha conta, que eu fui falando, ó, se você não mudar isso, eu não vou querer e tal, que eu compro bastante dele. E aí a gente adequou. Então, hoje, o piano infantil dele, para mim, é ótimo. Agora eu tô com problema no teclado, eu não gosto do teclado. Aí eu já falei com ele, falei, Adriano, até o ano que vem, se não ajustar, eu vou fazer o meu, porque o teclado. Assim, Valéria, eu tenho muita dificuldade com os métodos prontos que vem em repertório, porque eu gosto que o aluno toque o que ele gosta de tocar. Lógico que a gente tem aquela parte técnica que você tem que passar e tudo. Hoje mesmo eu recebi uma aluna de uma outra escola aqui, que eu só tenho uma concorrente aqui, assim, que é forte, no piano. E ela estava traumatizada no piano, porque ela até gosta de música clássica e tudo, mas ela queria tocar Taylor Swift, que era adolescente, ela quer tocar Coldplay, né? Então aí eu falei com a professora, faz uma aula com ela, com o que ela quer tocar. Não deixa de passar a parte técnica e tudo. Então eu quero um método que tenha a parte técnica, mas que o repertório seja flexível. E é isso que eu quero para minha escola. Eu quero que tenha essa cara. Então eu estou trabalhando e quero montar um método para isso. Mas enquanto isso não acontece, quando eu não tenho essa estrutura e tal, eu aderiria a Keep on Play, que tem o método de teclado dele, tem repertório. O de violão não tem. Então o de violão para mim é perfeito, porque eu uso a parte Ótimo. técnica e o aluno escolhe o repertório. Então, assim, eu sei que ainda tem que caminhar. Meu sonho é fazer o meu material. Quero até pegar umas dicas com o Natalino depois, porque eu acho importante. Assim, depois que eu coloquei o material, e ainda ganho dinheiro, que eu estou ganhando 100% na venda do Ótimo. material. É um lucro bom para mim, sabe? Mas eu sei que, assim, eu não quero fazer algo só para ganhar dinheiro, eu quero para, de fato, organizar minha escola, né? Alguns alunos da escola não usam material ainda, porque alguns alunos que chegam querendo algo bem específico, que eu acho que o método vai desanimar, eu não coloco, mas são poucos, né? Igual o método de canto infantil eu não tenho ainda. Esse eu vou desenvolver agora, eu mesmo vou fazer. Musicalização, Ótimo. método de canto infantil, essa área eu vou começar já a fazer. Mas aí eu vou Ótimo. caminhar ainda, né, e tal. Agora essas gráficas online, elas ajudam muito, que você manda o livro, ele já imprime, então ficou, mas eu estou aceitando aí dicas e sugestões para esse caminho que eu sei que é importante. Aos meus olhos, aí só para fazer uma complementação, acho super importante, com relação ao Keep on Playing, adoro o Adriano, também gente finíssima, mas uma outra escola também pontuou isso, que o material de cordas dele é muito bom, e de teclas não. Eu acho que, Uhum. como ele é de cordas, ele É, mesmo desenvolveu o material, né? A tecla não é a é. praia dele. E aí Então, um colega. e o piano infantil, ele usa as cores, né? E aí eu falei com ele assim, Adriano, se você não mudar, eu vou ter que parar de usar, porque aqui eu uso aquele dos sinos, né, do handbells, do Bruno Marx, que é o dó é vermelho, o ré é laranja, e vai. E o dele estava tudo trocado. Aí eu falei, se você não ajustar, não vai ter como continuar. Aí ele ajustou. O livro dele é todo igual que eu uso aqui. As partituras vêm as notas agora coloridas para as crianças do piano infantil, né? Então eu falei, ó, então o livro de piano eu não vou fazer mais esse ano. Eu vou começar no canto porque é o meu gargalo agora. E ele é flexível. Ele falou assim, Fabiana, vou te contratar para fazer para mim. Eu falei, uai, pagando bem, né? Mas o piano infantil a gente conseguiu chegar num acordo. O violão tá ótimo, Ótimo, agora o teclado mesmo é um problema que eu não resolvi ainda. entendi. Então, isso é muito importante. Agora, voltando para o mundo ideal, quando você desenvolveu o seu método, seja de canto, ou seja o que for, o bacana realmente é ter uma biblioteca virtual separada. Olha, nível iniciante para guitarra, para teclado, você deixa tudo numa biblioteca. Já pensou que bacana? Por estilo. Olha, esse aqui é, como você falou, né? Um pop, é Coldplay que está tocando, Taylor Swift, Uhum. tudo separadinho por estilo. Isso faz com que o professor
tenha como atender a demanda que ele tem ali na hora, no momento, né? Então, ele Sim, com sabe que certeza. nessa aula ele aprendeu, ele trabalhou uma oitava, trabalhou 3 acordes na tonalidade de dó maior, papapá, papapá, papapá. Você vai lá e ele fala, olha, essa partitura dá para eu usar. Isso é bacana. Aí ele baixa aquela partitura e incrementa o material. E isso é ótimo, e eu acho que essa é a tendência, né? Você não precisa imprimir mais um livro com 12 partituras, 15 Sim. que seja. Você pode colocar depois, agregando, né? Até como se fosse quase uma pasta ou um material onde você agrega as partituras específicas daquele aluno. E o Emuses, que o Natalino citou, ele tem um lugar de colocar o material para o aluno. E o da Keep and Play também tem você paga uma taxa a mais. Eu não aderi ainda não, porque eu olhei o repertório, eu fiquei de ver, mas eles têm um repertório já, tipo um banco de dados de níveis facilitados, partituras diversas, né? Que é bem Ótimo. legal. Mas eu ainda tenho assim, Valéria, eu tenho muitos alunos que são de igreja, que querem tocar a música da igreja. Igreja tem aquelas paradas de sucesso que vai e vem. Aí tem os adolescentes que querem, agora a moda é Taylor Swift. Aí tem os alunos que gostam de goodbye. Então, é muito personalizado cada aluno, né? Lógico que tem a parte técnica. Então, eu quero ainda chegar nisso aí, de ter só a técnica mesmo e o repertório à parte. Igual você falou, né? Usar o banco de dados, que eu acho que é legal. É a melhor coisa você ter a sua biblioteca virtual. Logicamente, como eu falei, gente, não dá para fazer tudo? Não dá. Vai fazer. Agora a Fabi está falando que vai fazer canto. Enquanto isso, ela está usando ali o de cordas, está usando de tecla e vai Isso indo, aí. gente. Até que vai chegar uma hora que você tem tudo na sua mão, né? Mundo ideal. Uma hora chega lá, mas tem que batalhar, né? Step by Isso step. aí. Agora, a Jéssica falou uma coisa na hora que eu falei do Drums Kids, volto a falar, gente, não vou falar que eu estou falando mal, não. Eu adoro todo mundo e eu acho que todo mundo tem seu mérito, tem qualificação. Mas, como eu falei, olha, a Jéssica comentou aqui, ó, é verdade, antes eu usava esse livro de bateria aqui, depois outros professores de bateria passaram a usar aqui na cidade. Então, é isso, o material que está vendo numa livraria, o próprio professor pode comprar e vai falar que dá aula em casa, né, Jéssica? Conta para mim como é que foi essa experiência aí. No caso, boa noite, gente. Falo de Rio das Ostras. No Rio de caso, Janeiro, isso aí. é, Bem-vinda, Jéssica. obrigada. No caso, participei, né, do congresso da CAEM, participei da oficina, fiquei encantado, material muito legal, a proposta. E só que na época também a gente não tinha assim, a gente trabalhava com diversos livros, né? E o de bateria foi um deles que a gente adotou. E assim, depois que um professor de bateria saiu daqui, né, e outros professores que trabalhavam aqui, que dava aula de um instrumento e dava aula particular também em outro lugar, que pegava a bateria iniciante e tal, eles vão ver, nossa, que legal! Eu mesma, né, mostrava o livro, poxa, esse livro é muito bom, e o pessoal, é verdade, compravam de mim, né, que eu também, eu revendo o livro e tal, material, mas assim, então acabava realmente não tendo assim um diferencial na questão do material, né? Antes todo mundo usava, que minha área é teclado, né? Piano teclado. Todo mundo usava meu piano é divertido. Inclusive eu também. Todo mundo usava para inicializar, de início. Aí, num dos congressos da CAEM, lá na Free aí eu conheci lições de piano. Fiquei, gente, que legal e tal. E aí passei a usar o material e os meus colegas vendo, nossa, que material bom. Agora quase todos os professores da cidade aqui substituíram meu piano é divertido pelo esse material, lições de piano e tal. E assim, aí eu vejo, né, que eles utilizam em outros lugares, aí dão aula na igreja. Por exemplo, eu tenho um professor aqui que dá aula aqui e dá aula, a maioria, né, dá aula É, aqui e aula em outro lugar. Então, assim, a gente usa aqui Play, mas eu ainda estou presa, né, com o material de piano da Raul Leonardo, que eu gosto muito pela questão. São várias questões. Eu uso ele conectado com iPad, com piano maestro, né? São várias questões, a questão do áudio, né? O joguinho, enfim. E é bem bacana. o diferencial, assim, que é bom é que nem todo mundo tem um iPad, né?
eu tenho aquele iPad de 13 polegadas, então isso dificulta um pouco, assim, os outros professores ficam assim, nossa, ninguém tem tal. Mas se a pessoa quiser investir assim como eu investi, né, como pobre mortal, trabalhei pra caramba para juntar o dinheiro, eles podem fazer e ter a mesma coisa, né, ter a assinatura. Já a questão da Keepon Play, realmente, quando a gente colocou aqui, o pessoal ficou, uau, né, o logotipo da escola na capa e tal. Isso, ele Às vezes a pessoa personaliza, né? às vezes a pessoa nem viu assim o conteúdo, ou não sabe, não entende, mas pensa assim, caraca, é algo exclusivo, só tem ali, né? Então é a É. mesma coisa que a colega falou anteriormente. Eu sempre tive esse sonho, minha área é teclas, eu penso assim, caraca, ainda vou parar e criar, né, um material bacana mesmo de teclado. Só que esse dia já há 18 anos ainda Não, mas você chega não lá. saiu. O que a gente precisa ter foco, né? Como em tudo, né? Você tem que ter começo, meio e fim, né? Se focar e falar assim, não, agora eu vou trabalhar no material de teclas. Falando em Ron Leonard, eu não sei se vocês conhecem, até a gente já colocou na Nuton, mas um material que me surpreendeu muito que eles têm, que assim, é um repertório unificado para vários instrumentos. Nem estou falando para vocês usarem isso para metodologia, nada, mas para uma prática de banda ou para uma audição de final de ano, aquilo é fantástico. Porque, por exemplo, você tem a música, vamos supor, um Atirei o Pau no Gato. E aí ele tem no álbum, ele tem o Atirei o Pau no Gato para o baixo, para a guitarra, para a bateria, para o teclado, para o vocal. Isso, gente, facilita demais o trabalho para as audições. Então, quando vocês tiverem condição, estava na penúltima revista, acho que da Noton, a gente falou sobre esse material. Quando o rapaz veio me mostrar, eu fiquei impressionada. Eu falei, isso soluciona assim, 90% dos trabalhos da audição. Dá um direcionamento, está tudo arrumadinho, bonitinho, arranjado para fazer prática de banda. É isso aí. Bom, eu queria falar agora com o John. Cadê o John? O John estava falando, a gente trocou algumas ideias aí, deixa eu ver o que mais que o John falou aqui. Estamos a caminho disso, Mara, já temos alguns, mas temos parcerias com alguns autores, como Drums Kids. E eu volto a falar, Drums Kids, material nota 1000. Cadê o John? Aqui, John, e aí? Abre seu microfone, por favor. O John está lá em Minas Gerais. Aliás, temos Sul aqui, né? Temos Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A Patrícia está em Goiás, Fabi está no Espírito Santo, e diversidade mesmo. Oi, John. Oi, tudo jóia, Valéria? Tô ótima. Chegou bem em casa aí? Domingo? Chegamos. Cheguei aqui 5h30, né? Saímos de lá 2 horas de Belo Horizonte. Chegamos aqui 17h30. Ótimo. O John estava conosco na mentoria que foi realizada esse domingo, na sede da Michael, né? Que foi muito bacana mesmo, né? E foi a primeira vez que eu vi o John pessoalmente. Agora a gente vai se encontrar no congresso, né, John? Com certeza. Isso aí. A gente estava falando, você citou aí o Drums Kids, né? Que tem somado muito, eu também sou fã. Leonor faz um trabalho maravilhoso. Eu pontuei essa situação, né, de que o professor da escola pode pegar o material e dar aula na casa dele. E eu queria um pouquinho do seu olhar, porque você tem uma grande expertise com educação. Eu gostaria muito de ouvir o seu parecer sobre contemplar como é que eu vou te falar? Contemplar a metodologia. Qual é o seu olhar? Então, nós estamos aqui há 10 anos aqui. Oi, está cortando um pouquinho, Somos a John. fábrica de sons, somos mais de 350 alunos. Agora está melhor? Melhorou. Melhorou? Vou tentar falar um pouco mais lento para a gente conseguir. Valéria, foi um prazer te conhecer. Já te acompanho há muito tempo online, né? Já acompanhamos aqui, mas nunca tivemos a oportunidade, né, de estarmos juntos e foi muito bom, foi um tempo maravilhoso. Em termos de metodologia aqui na Fábrica de Sons, através da formação, né, na UENG, na estadual aqui em Minas Gerais, a gente consegue ter contato com muitos métodos diferentes. Então, eu conheci a Escola de Música e Tecnologia, através do Mozart Mello, né, o Instituto de Guitarra e Tecnologia. A gente conheceu algumas metodologias que já são aplicadas, né, em São Paulo,
em outros lugares do mundo. E a gente sempre busca algo, né, novo aqui na fábrica, mas temos o respeito a alguns métodos que já existem. Por exemplo, quando você fala de violão erudito, a gente tem os grandes métodos de violão que marcaram a história do instrumento. Então, é difícil você criar um método de violão, né? O Henrique Pinto mesmo aí de São Paulo, né? Tem uma iniciação ao violão. Então, nesse caso, a gente não pode fazer recortes, né? A gente seria desonesto, né, se eu fizesse recortes de métodos e fizesse uma apostila minha e vendesse como minha. Então, a gente não trabalha com isso aqui na fábrica. Então, se a gente, por acaso, eu quero usar o método do Henrique Pinto, a gente compra a iniciação ao violão dele, volume 1, volume 2, e trabalha com o método dele. Mas nós temos uma apostila de inicialização para crianças. Então, essa apostila específica da fábrica de sons. A gente usa as cores na partitura, né? Usamos cada bolinha ali tem a sua cor ali da nota, então, para facilitar mesmo a iniciação das crianças. Mas nós usamos Leila Flat, nós usamos Suzuki, nós usamos Meu Piano é Divertido, Duas Mãozinhas, do Mário Mascarenhas, né? E inúmeros outros métodos. Então, quando a gente usa esse método, a gente pede para o aluno adquira. Então, nós temos uma parceria editora, e na editora eu consigo comprar esse método, porque a gente tem uma lealdade com essa questão, né, do método da pessoa, né, a pessoa que fez o método, tá com a gente. Então, assim, a ideia é fazer um método, sim, nós temos alguns prontos, mas queremos crescer nisso. Mas a gente respeita alguns que existem que é indispensável. Como que, por exemplo, eu vou fazer algo do tipo do Anon, né, do pianista virtuoso, por exemplo. Se o aluno está estudando piano, ele vai ter que comprar, né, ele vai ter que comprar o Anon. Não tem como eu fazer, né, recortes ali e vender uma apostila de piano. Ele vai ter que comprar. Então, se ele está estudando Zerni, por exemplo, Escola da Velocidade, ele vai ter que comprar o método Zerni, com de outras editoras, né, traduzidos, né? Então, a gente tem a metodologia que eu acho maravilhoso cada escola ter, mas existem os grandes métodos que dificilmente a gente vai conseguir fugir deles, né? Então, nas cordas, por exemplo, aqui na escola, a gente usa o método Suzuki, né? Tem outros métodos que os meninos usam aqui com violino, violoncelo, né? E outros instrumentos. Então, dificilmente a gente vai conseguir fugir disso. Eu acho que a criatividade está aí, né? Está aí para que a gente possa criar algo mesmo, assim, que seja a nossa cara, que seja de acordo com o nosso contexto, né? Que empate mineiros, né? O mineiro tem um tipo, né, de vida diferente, às vezes até um, um, um olhar diferente para a procura aqui no interior da música. Deu uma boa travada, acho que a conexão aí que deu uma caidinha, ele travou um pouquinho. Até a sua imagem travou também. Mas, enfim, é isso aí. Gente, o quanto é importante a gente criar essa personificação para a escola. Então, a gente está falando de metodologia, de passar através da metodologia a identidade da gente para o aluno e para o pai do aluno, o quanto é importante ter diversidade de material didático, o quanto é importante que o aluno seja da escola e não do professor, não desmerecendo o professor. O professor, como eu falei para vocês, é aquele link entre o aluno e a escola, né? Ele é nosso colaborador, nosso braço direito, não tenha dúvida. Sem ele, nada roda. Mas, no comando da escola, é aqui o diretor. E o professor tem que estar alinhado com os pensamentos do diretor, né? Porque é o nome da escola que vai para frente ou vai para trás. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Olha, professor tal, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos melhorar o repertório, a gente precisa flexibilizar o repertório. Hoje em dia ninguém tem tempo para estudar, gente, isso é sabido. Então a gente tem que ter aquele negócio, aquela aula leve, descontraída, produtiva, mas sem ser cansativa. Internet está triste hoje. Imagina, John, mas você falou super bem. Olha, a Jéssica perguntou aqui se alguém tem experiência com Smart Music, da Make Music. Eu não conheço, não posso opinar. Se alguém tiver, por favor, levanta a mãozinha e fala. Natalino, para quem quiser fazer método, procure algo que se encaixe com a sua escola. Porque para desenvolver vão muitos anos de aperfeiçoamento do mesmo, ver o que tem no mercado, pois, sem dúvida, os materiais sérios já têm anos de desenvolvimento, exatamente. Por isso que hoje, o que acontece? Acho que foi a Fabi que falou que essas gráficas online facilitam muito. Porque o que você faz?
Você faz o seu método e, de repente, você fala, puxa, a lição 2 está uma porcaria. Você vai lá, só troca aquele arquivo da lição 2, põe um novo e manda rodar de novo. Ou não põe os repertórios, muda repertório. Então, hoje nós temos facilidade e agilidade para colocar esse material didático na mão do aluno, o melhor que a gente pode fazer com esse material didático. Tem um outro ponto que, antes da gente dar mais uma rodada aqui, eu gostaria de falar, e é um ponto que chama atenção, que é pagamento de direitos autorais. Eu não sei se quem já desenvolveu o método fez, mas é um ponto importante. Porque tudo bem, né? Música que caiu no... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, mas quando ela já é liberada, tudo bem, aí você pode usar à vontade. Mas as outras, principalmente essas músicas de modinha que a gente estava falando, Coldplay, Taylor Swift, não sei o quê, tudo isso tem direitos autorais. Então, o que que a gente tem que fazer? Procurar aonde estão os direitos autorais, mandar uma cartinha que a gente tem a intenção de usar aquela música, fazer do jeito correto, né, gente? Para não depois dar uma dor de barriga por aí. E tentar, pelo menos, informar aquela editora que estamos usando para uso interno da escola com finalidades didáticas, tá? Então, quando vocês forem desenvolver material didático, pensem nisso, pensem no autor da música, saber quem é que detém os direitos autorais impressos, né? Não só de áudio, mas impressos, e mandar uma cartinha. Somos da escola tal, estamos utilizando ou desejamos utilizar a música tal para nosso material didático exclusivamente interno e para os nossos alunos. Isso é importante, gente. Tanto quanto a gente falou de ECAD lá em Minas Gerais, para as apresentações, os direitos autorais também são importantes. Natalino aqui fez mais alguns comentários, para quem quiser fazer, que se encaixa, tá, isso daí. E o mais importante, assessoria na aplicação do método, e por mais que estamos no mundo virtual, presencial faz toda a diferença. É isso, a gente já está bem, assim, consciente, né? As escolas que estavam trabalhando só no virtual, só no online, praticamente perderam o mercado. Os alunos do mundo musical, eles querem atenção, eles querem olho no olho, eles querem o contato, eles querem pegar metade da aula e fazer terapia e contar o que aconteceu, e por que a vida foi boa, que a semana foi péssima, não consegui... Enfim, tudo isso presencial traz para a gente, né? E uma coisa aí o Natalino comentou, realmente é verdade. Você faz o método, e o cara que está lá na ponta, que vai aplicar para o aluno, não sabe aplicar. Então, quanto é importante você capacitar esse professor, mesmo que seja o Drums Kids, que seja um material da Raul Leonardi, se esse professor não aplicar direitinho, porque não é só abrir a partitura e fazer leitura, tem que aplicar direito, tem que ser assertivo, persuasivo, né? Tocar a música para o aluno gostar, vender aquele conteúdo de uma maneira eficiente e uma maneira produtiva. O Johnson fez mais um comentário. No método, aqui na fábrica, só usamos música de domínio público, essa é a palavra. As que não, colocamos como avulsa para o professor imprimir separado. Perfeito, John. Era essa palavra que eu queria usar, domínio público. Então, a gente tem muita coisa de domínio público, né? Vocês devem saber que há pouco eu participei, eu fui jurada do Festival de Piano da Yamaha, e, aliás, os três finalistas são de escolas filiadas CAEM. Eu nem acreditei, eu falei, gente, que tudo, que tudo. Os três finalistas de escolas filiadas. Mas, assim, cada jurado, né, sou eu, o André Memari e o Éder Giarotti, que fomos jurados, cada um tinha que escolher uma música. Mas olha o cuidado da Yamaha, só domínio público, porque ela não queria dar moleza, né? Então, gente, quanto é importante. Pode ser que dê sorte, ninguém fica sabendo, mas pode dar azar e a gente se enfiar num buraco. Né? Então, ECAD, direitos autorais, tudo isso a gente precisa estar atento. Patrícia, o ano de 2024, quero lançar minhas próprias apostilas também, para que o público possa ser mais amplo. E não é nem que o público possa ser mais amplo, mas é dar identidade para a sua escola,
criar personalidade, né? Sempre a gente fala que a escola tem que ter a missão e os valores, e o material didático faz parte desse processo. Eu vou chamar um pouquinho aqui um colega que eu sei que tem metodologia própria, e é tão... Ah, você mesmo, querido. Ainda são 70 anos para se considerar domínio público. Então, né, a gente caça atrás. Liba Serra, era você mesmo que eu queria chamar. Liba tem material didático e eu tenho certeza que ele tem alguma colocação para fazer. Boa noite, Liba. Fale aí comigo. O Liba, para quem não conhece, enquanto ele tenta conectar o som aí, o Liba é especialista na área de canto. Eu estou com um Agora problema parece que vai aqui. sair. Tá, Ele está agora você aqui em vai me São escutar, Paulo, porque no eu bairro de estou Pinheiros, com um e o fone. Liba Serra é professor dos professores. Conta aí para gente, Liba. Gente, ó, primeiro que eu estou escutando mal, porque eu tava com o fone aqui, e na verdade eu estou num restaurante, né? Eu vim jantar e tô vendo o jogo e ouvindo vocês aí. Aí eu tinha essa dúvida do domínio público, se são 70 anos ainda, né? Mas eu queria agradecer aí a Valéria e aos colegas aí, o carinho e tal. Então, acho que o que eu posso dizer sobre isso, tá tudo conectado com o trabalho da Valéria, porque ela me convidou para fazer, em 1994, na rede TKT, o primeiro trabalho de franquia de aula de canto, né? Então, a gente começou em 1994. Sobre as músicas, eu nunca me utilizei de música, não. Mesmo na rede TKT, eu não me utilizava de música e deixava os professores optarem por músicas dentro desse processo lá. Então, eles tinham oportunidade de optar, eles podiam optar pela música que eles queriam internamente, né? Que eu acho que é isso que você chegou a falar, né? Mas eu não colocava música nenhuma porque eu não... A gente, acho que era uma dúvida nossa mesmo, né, Valéria? Não, que vocês colocavam música. E eu aqui não queria colocar porque eu tinha medo que pudesse dar algum processo ruim, alguma coisa ali. E efetivamente, então, eu estava trabalhando com aquela opção que eu usava dentro de sala de aula como professor mesmo, de eu e o aluno decidirmos qual seria a boa música para ele ir trabalhando, nem que fosse só um refrão, nem que fosse só uma parte A de de uma outra música. Efetivamente era isso. Então, a gente colocou logo no começo do papo sobre metodologia que o importante realmente é isso, é ter um direcionamento, uma espinha, né? Uma coluna central, e a parte de repertório ter possibilidades, né? Porque no mercado que a gente está hoje, por mais que a gente ensina música, mas os nossos alunos, ou os alunos em geral, eles não têm mais tempo de treino, eles não têm vontade de estudar, então a aula e o treino se confundem. E para isso, ele precisa querer estar na aula. Para ele querer estar na aula, ele tem que aprender o que ele quer, entre parênteses, né? Entre aspas. Aprender o que ele quer, então é poder fazer com uma possibilidade, dar uma possibilidade dele escolher um repertório adequado ao conhecimento que ele está adquirindo naquele momento, com aquele objetivo. Então, acho que veio muito de encontro, Liba, o que você colocou, com o que nós falamos no início, que é criar uma metodologia central e, a partir daí, sim, procurar repertório adequado, que caiba naquele conhecimento, repertório que esteja do agrado do aluno para poder deixar ele mais feliz, né? Eu acho que é isso aí, gente. E eu queria saber se alguém mais, né? Nossa, a gente passa rapidinho, 10 horas, que é a nossa hora de virar Cinderela, né? Aqui meia-noite a gente vira abóbora. E eu queria ver se alguém quer fazer alguma colocação, ou que eu não abordei algum ponto, ou se tem alguma dúvida. Estamos aqui para isso. Queria perguntar aos colegas o que eles acham melhor, a metodologia, um método que dura 6 meses ou que dura 1 ano? Bom, eu vou dar a minha opinião primeiro, tá? Uhum. Método de 6 meses. É motivante para um aluno passar rápido de estágio. Puxa, já estou Entendi. indo para o volume 2. Puxa, já estou indo para o volume 3. Funciona mais no psicológico, entendeu? Esse é o meu olhar. Entendi. Obrigada, Se Valéria. alguém quer Gostei. colocar, ou
Não quer falar, pode escrever aí também, gente. Eu queria falar aqui sobre o Smart Music. Depois, quem tiver paciência, dá uma pesquisada, porque é bem interessante. É um material da empresa Make Music, que é a dona da Finale, né? Editor de partitura do programa. E tem algumas faculdades lá fora que utilizam ele. E aqui no Brasil eu vi que tem algumas faculdades também, ou uma, não lembro, vi que tinha em São Paulo, agora eu não lembro qual. Ele oferece ali todos os materiais da Raul Leonardi, eu acho que de outras, de diversas editoras, né? Então, a gente não precisa se preocupar com questões de direitos autorais, porque ele já tem isso daí, a gente paga uma assinatura, então você consegue ter acesso, né, online ali na nuvem, interativo, você, o aluno. Aí tem opções de você comprar crédito, ou o aluno comprar, ou a escola, enfim, tem vários detalhes ali, mas eu acho muito interessante. Eu gosto muito da parte tecnológica, então o aluno pode tocar o seu instrumento utilizando aquelas partituras, músicas ou métodos e ter o feedback instantâneo, né? Que ali ele capta o som do aluno do que ele está fazendo, né? E vai dizer se está tocando no tempo certo ou não. Muita gente usa isso daí para orquestras, né? Tem gente que ensaia orquestras com isso daí. Enfim, é um dos. A editora Raul Leonardi também tem não reparem que eu não falo bem inglês, tá? Eu vou falar no meu português feio mesmo. Essentials, né, de Essencial Elements, que também é uma série de livros que aí tem para diversos instrumentos. E eles têm a parte interativa também, que é parecida com essa forma de trabalhar. Então, assim, cara, é um negócio bem bacana. Voltando para o Smart Music, você pode produzir também as suas atividades e você distribuir para as classes, né? Aí, por exemplo, eu vou trabalhar, vou criar ali um exercício baseado na escala de sol maior, arpejos e tal. E aí envia para os alunos ou para as classes que você quer enviar, além dos repertórios já prontos, não só repertórios, como os exercícios também. Cara, é uma infinidade de coisas. Tem outros materiais que eles oferecem para a gente que não tem esse recurso interativo, mas tem o recurso de você visualizar e talvez imprimir também. Então, assim, a curiosidade era de saber se alguém trabalhava aqui com isso. É, Fica aí uma dica para depois os colegas boa, boa, vamos pesquisar estudarem. isso aí, com certeza. Mas o mais importante agora que eu estava pensando é que nós somos unânimes em saber ou em concordamos que a metodologia é fundamental. Uma vez eu tive uma conversa com o diretor que falou assim o seguinte, ó, o aluno pagando, se o professor ficar virando cambalhota na sala de aula, eu não estou nem aí. Que coisa, né? Aí, Nossa, o que esse aluno ai, vai ai. chegar em casa e falar, o que você fez hoje? Eu virei cambalhota. Enfim, então a gente precisa pensar que nós temos uma escola, nós temos uma empresa, nós temos uma responsabilidade com quem está entrando pela porta da escola, e uma das principais responsabilidades é a metodologia. Ali a gente amarra o aluno, amarra o professor e faz o pacote completo. Olha, antes de encerrar, o Natalino pediu para falar. Vamos lá, Natalino, estamos aqui para te ouvir. Oi. Pertinho, senão eu não almoço. Chega bem Oi, bem perto. pertinho, bem pertinho. Tá bom, bem pertinho. Eu acho que é muito importante tudo isso que a gente conversou. Mas metodologia sem treinamento, método sem metodologia, sem treinamento da equipe, não leva a lugar algum, entendeu? Precisa ter uma equipe coesa, o método e a metodologia aplicada, senão não chega em lugar algum, tá? É só uma frase final, porque isso é o que bate muito com a gente aqui, tá? Maravilha, bem colocado. Então, eu vou reforçar com mais um detalhe. Sempre quando eu tenho oportunidade de falar algumas coisas, né, eu gosto de salientar como é importante fazer reunião com um grupo de professores, né? Para passar agenda de atividades, direcionar a metodologia e, mais do que direcionar, como falou o Natalino, capacitar, preparar esses professores para
poderem trabalhar com essa metodologia para que ela seja transmitida como a gente imaginou, né? Não de qualquer jeito, ou só um repeteco, um papagaio, não. Como ela deve ser aplicada, o quanto isso é importante. Mas, gente, nossa, bem bacana. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dou-lhe uma. Ô, Valéria, Oi, o Fabi. pessoal falou, eu estou falando muito, né? O pessoal falou da metodologia do Raul de Leonardo. Eu tenho dele só um material teórico, que inclusive pode ser copiado. Não sei se o pessoal conhece esse material. Eu não sei qual que é o material. É só de teoria, é exercícios teóricos do Sim, início. sim. Ele pode ser copiado. E assim, aqui na minha cidade tem uma escola, uma menina que tem uma escola, né? É professora de piano. Ela pega os livros e xeroca e vende para os alunos, assim, é uma coisa incrível, tipo Belmira, Marília Luiz Brioli. Ela xeroca e vende para os alunos e os pais compram. Tem umas coisas assim que. Aí fazer o quê, né? É difícil, É. né? É complicado. Na E realidade, aí a é, colega falou sobre o Natalino, né? Fala sobre é. metodologia, sobre o importante treinamento. Eu vi isso o ano passado, quando eu adotei o Keep Play, eu não fiz um treinamento assim, fiz um treinamento só com os professores, a gente foi usando o método, mas esse ano eu fiz uma pegada mais com treinamento, reunião toda semanal com os professores, a gente estou acompanhando os alunos de perto, né? Como eu saí de sala de aula, estou mais na gestão, eu pude fazer isso e eu vi a diferença. Alguns alunos que já tinham avançado no método, eu tive que voltar para consertar algumas coisas, porque a gente chegou mais junto. Então, esse acompanhamento que o Natalino falou é muito importante para mim, foi fundamental, e eu vi a diferença que fez de estar fazendo treinamento com os professores, reunião toda semana, aquela coisa que é chata, mas que é importante, né? Necessária para o bom andamento. Muito. E eu vou complementar ainda o que você falou, Fabi. Às vezes, mesmo quando a gente está desenvolvendo o método ou está usando o método de terceiros, é importante, né, fazer reuniões. Por quê? Porque você consegue alinhar e dar um feedback, seja para o autor, seja para você mesmo, seja para a empresa Sim. que está prestando serviço para vocês. Do mesmo jeito que ela falou, olha, eu não estava feliz com o material de teclado, de piano, fui lá e reclamei. Agora, se você não analisa, não faz uma reunião onde os professores podem se manifestar e falar, olha, Fabi, eu não estou gostando do material de cordas, olha, Fabi, isso aqui não está pegando bem, essa lição, essa música está muito difícil para esse nível. E isso é importante, né? Dar um feedback para que as coisas cada vez saiam mais perfeitas, né? É isso que a gente procura. Melhor, cada vez melhor. Todas as segundas-feiras, das 8 às 12, não tem aula, tem reunião. Gente, aí o negócio é nazista, hein? Toda segunda-feira, 4 horas por dia. Muito bom, hein? Parabéns, Natalino. Uau! Aí arrepiou. Muito bom. Valéria, eu fiquei com dúvida que a colega falou, ela se refere a esse livro daqui, de teoria? Peraí. Eu acho que é, né, Fabi? Não, não é esse não. É, porque o que Não, seria não é. isso que pode copiar? Eu não. Ah, menina, tenho lá na escola, porque eu estou em casa, mas não é esse aí, não. Eu acho que a Esse é gente de está falando de piano, um né? É é, só de teoria? só de teoria. Entendi. Bom, depois aí Eu vou, vocês, eu eu vou passo fazer, para o grupo. eu vou mandar para você depois a gente combina de eu mandar para você, tá bom? Aí eu mando para. Pode deixar que eu passo para todo A mundo. Jéssica, você é de onde, Jéssica? Rio Ela é das de Rio das Ostras. Ostras. Ah, legal. Legal. Muito bom. Aí Valeu, vamos fazer obrigada. amizade. Olha, vamos ver se eu sei todo mundo aqui. A Sandra de Curitiba, a Jéssica do Rio, Natalino Joinville, Libacerra, São Paulo, o John é de Ipatinga, Minas Gerais, Nelter, São Paulo, Patrícia de Goiás, Fernando de São Paulo, Rafael de São Paulo, Bruna de São Paulo, Guilherme. Guilherme, da onde você é? Deixa eu ver se o Guilherme está aí. A Fabiane é do Espírito Santo. Eu sou de Mantena, Minas Gerais.
Ah, você é de Mantena, de umas Isso, mais, trabalhei. mais recentes escolas filiadas. Desculpa, é que eu sempre Ele é falo com a meu Amanda, vizinho, né? Valéria. Ele é meu vizinho. Seu Isso, vizinho. Ah, é verdade. Guilherme, você não é marido da Amanda, não é isso? isso. Eu O sempre falo Guilherme com a era meu Amanda. professor, Valéria. Agora ele é meu concorrente. Brincadeira, Guilherme. Ele está na cidade. Tá bom. É isso Tamo aí. junto, Fabi. Tamo Tamo junto. junto. Aí sim, arrasou, gente. Tamo junto. Gente, vamos aqui, Agora, Rafael. Guilherme, você está do lado Rafael, de achei que era o cá. Rafael, aqui de São Ô, Paulo, da Valéria, área agora o Guilherme musical, Pouso Valéria, Alegre. ô, Valéria, agora o Guilherme está do lado de cá. Ele vai ver como é que é bom. É, mas a gente vai aprendendo, né? É isso aí. Povo mineiro presente, sem dúvida nenhuma. Aliás, olha, quando a gente faz o congresso, a primeira massa é São Paulo, a segunda massa é Minas Gerais. Tanto que a gente tem que levar pão de queijo, cafezinho, doce de leite, porque esse povo é ponta Né? firme. Gente, Meu um beijo Deus. grande para vocês. Adorei o papo, né? Muito E bom. agradeço a presença, a participação e a interação. Grande Nelter. Nelter, querido, aqui, olha, dia 18 nós temos um jantar, é que aqui em São Paulo, né? Mas se alguém estiver passando por aqui, dia 18 de dezembro, é uma segunda-feira, aqui no Novo Hotel, perto do Center Norte. Será uma alegria ter vocês para a gente bater um papo aí, fazer um amigo secreto. É isso aí, gente. Beijo grande, bom descanso, bom resto de semana, sucesso para todos. E depois a Fabi me passa o livro e eu divido aí com vocês. Obrigada pela participação, pelo bate-papo e pela transparência nas informações. Assim a gente chega mais longe. Beijo!